Olá, turma! Vamos para mais uma aula, de clínica médica. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Sem muita enrolação, vamos para a aula? Então, hoje vamos falar sobre úlcera pepética. Vamos dar continuidade sobre as afecções, as patologias do sistema digestório. Então, a definição de úlcera pepética, que ela é uma ferida bem definida, circular ou oval, causada por o revestimento do estômago ou do duodeno, ter sofrido lesão ou um simples erosão pelo ácido gástrico ou pelos sucos duodenais. Quando a úlcera é um pouco profunda, denomina-se erosão. Falando assim de uma forma bem clara para vocês, é assim, a úlcera, ela é definida também como uma lesão aberta, ou que é com a perda, de tecido que ocorre na pele ou na mucosa, ou seja, ela é uma ferida. Então, assim, essa lesão, ferida, da mucosa do aparelho gastrointestinal ocorre principalmente no estômago e no duodeno, que é porção inicial do intestino. A úlcera pepética, ela é uma doença comum, digamos assim, em todo mundo, e ela acomete principalmente os indivíduos com a idade entre 30 e 70 anos. E assim, gente, não existe dados brasileiros oficiais, mas acredita-se, que até 10% da população tem, ou já teve, ou terá, a úlcera pepética em algum momento da vida, beleza? Causas. Uma úlcera, ela desenvolve-se quando se altera os mecanismos de defesa, que protege o estômago ou o duodeno do suco gástrico. Então, por exemplo, quando se altera, a produção de quantidade de muco. E assim, para que ocorra, a digestão do alimento, o estômago ele precisa produzir ácido clorídrico e também outras substâncias que são responsáveis, para o início, para iniciar o processo. Então, assim, com isso, o conteúdo desse órgão, ele fica bastante ácido, e o que pode, levar à lesão de suas paredes, caso o organismo não tivesse desenvolvido um mecanismo de proteção. Então, assim, as células do estômago, elas produzem muco, que é uma espécie de substância gelatinosa que recobre, a parede, e um dos principais mecanismos é da proteção. E outros fatores, protetores, são as secreções de bicarbonato, que ela neutraliza o ácido, e a descamação da constante da mucosa gástrica. Então, assim, todos esses mecanismos protetores são controlados pela substância, pela produção de alguma substância que nós chamamos de prostaglandinas. Que assim, isso é importante porque determinados medicamentos, tipo inflamatórios, inibem a produção da prostaglandinas. Então, faz com que compromete, os fatores protetores do estômago e também do duodeno. Por isso, que sentimos dor de estômago quando tomamos algum desses medicamentos. E assim, durante muito tempo, se acreditou que a úlcera pepética era um resultado, da ação do ácido nas paredes do estômago e do duodeno, que na verdade corroía,
acabava corroendo, né, as mesmas, né, digamos, as paredes do estômago, do duodeno, formando as feridas. Porém, hoje já sabemos que a doença surge quando há um desequilíbrio, né, entre os fatores agressores e fatores da mucosa gástrica e também do duodeno. O ácido gástrico, ele passou a ser um coator no princípio dessa doença. E digamos assim, na ausência do uso de anti-inflamatório, especialmente dos chamados não esteroidais, por exemplo, e de tumores, né, que estimulem a produção de ácido, quase todas as úlceras de estômago e duodenos estão relacionadas à infecção por uma bactéria, que é o H. pylori. Então, assim, essa infecção ela é extremamente comum, podendo acometer até 95%, digamos assim, da população. Então, assim, a bactéria, ela habita o estômago e é responsável pelo desequilíbrio que leva à formação das úlceras. Os fatores que atuam em conjunto com essa bactéria na lesão da mucosa são o uso de anti-inflamatório e o tabagismo. E assim, não existe comprovação científica de que assim os alimentos como café, refrigerante, leite, álcool e também de condimentos, né, favoreça o desenvolvimento de úlcera pepética. Então, assim, da mesma forma, né, as pessoas em geral acreditam, né, que exista um fator psicológico envolvido nessa doença, mas também nada foi confirmado e nada é confirmado, ok? Sintomas. Os sintomas é dor, ardor, corosão, sensação de vazio e fome. A dor tende a aparecer quando o estômago se encontra vazio. E a ingestão de leite, de alimentos ou de antiácido normalmente alivia, mas costuma voltar 2, 3 horas depois. As úlceras gástricas são as mais propensas a provocar edema na porção do estômago que se abre para o duodeno, o que pode impedir que a comida saia adequadamente do estômago. Isso pode provocar distensão do abdômen, náusea ou vômito depois das refeições. Então, isso quer dizer, né, que assim, como podemos suspeitar da úlcera pepética? Os sintomas mais comuns, como eu disse para vocês, é a dor. E geralmente em queimação, não muito intensa. E é assim, localizada na região do estômago, que como muitos conhecem também, boca do estômago. E assim, os pacientes, eles relatam, né, como dor de fome. A dor durante a semana, e assim, além da dor, né, durante a semana, também apresenta um ritmo, né, que não é exclusiva de cada tipo de úlceras. A dor que começa de 2 a 3 horas, por exemplo, após a alimentação e à noite, alguns pacientes podendo acordar, né, de madrugada, e que melhora com o uso de antiácido e com a ingestão de alimento. Então, assim, esse tipo de dor está mais associado, né, à úlcera de duodeno. Então, gente, desculpa aí pela zoada do carro do som, né? Vou dar continuidade. Então, a dor que piora ou ela é desencadeada quando o paciente se alimenta, então esse tipo é mais comum na úlcera de estômago. Então, vocês viram a diferença, né? Que quando a úlcera, ela está associada a um tipo de dor, né? Que o paciente melhora, né, com o uso de antiácido e com a digestão de alimento, então esse tipo está associado à úlcera de duodeno. E quando a dor piora ou desencadeia quando o paciente se alimenta, então esse tipo de dor, né, é mais comum na úlcera de estômago.
Outra característica importante, gente, então é assim, é a presença, né, de períodos de melhora e outros de piora da dor. Então, outros sintomas, né, que pode surgir, como eu disse pra vocês, são sintomas que podem surgir, como náusea, vômito, arroto também, e também eliminação de gases, entre outros. E é importante também ressaltar que alguns pacientes, eles são completamente assintomáticos, entendeu? E as primeiras manifestações, já vai logo a complicação da doença. Diagnóstico. Para facilitar o diagnóstico da úlcera e identificar a sua origem, o médico pode fazer uso de um endoscópio, requerer radiografia com contraste, analisar o suco gástrico e fazer análise ao sangue. A endoscopia é um procedimento ambulatório em que se induz através da boca um tubo flexível de visualização, que é o endoscópio, que permite observar diretamente o interior do estômago. Com o endoscópio, pode ser feita uma biópsia, né, que vai obter uma amostra de tecido para ser examinada através do microscópio. Então, né, para identificar se a úlcera gástrica é cancerosa. E lembrando que, assim, o médico, né, diante desse quadro sugestivo de úlcera pepédica, pode ou não solicitar exames complementares. Inicialmente, né, como eu disse para vocês pelo texto, ele pode apenas pedir um exame para avaliar se existe uma infecção pelo H. pylori. Caso, né, exista outros exames, não são necessários na maioria dos casos. E o tratamento já pode ser iniciado. Porém, em alguns casos, né, selecionado, ou quando o tratamento não é eficaz, alguns outros exames são realizados. O principal exame que é a endoscopia digestiva alta, que é o EDA. Então, assim, esse exame, ele permite, né, que o médico visualize a úlcera e assim, né, fechando o diagnóstico. E também que se faça a coleta, como eu disse pelo texto, né, de material de biópsia para análise. E outro exame que pode ser realizado é a radiografia com contraste, né, do tubo digestivo. E assim, a biópsia, ela é importante, principalmente nos casos de úlcera gástrica, pois pode haver, né, uma associação com câncer. Então, assim, as úlceras duodenais, que são as mais comuns, raramente elas estão associadas a câncer. Tratamento. O tratamento, como medida geral, né, recomenda-se que o paciente faça as 3 refeições de forma regular. Não existe, gente, aquela história, né, de que o paciente com úlcera, ele deve comer pouco e várias vezes ao dia. Então, assim, a única ressalva quanto à alimentação é de que se deve evitar alimentos que causem os sintomas. E outra recomendação importante é de evitar o tabagismo, porque assim, o cigarro, ele dificulta a cicatrização da úlcera e de qualquer outra ferida. E o álcool, né, ele não retarda a cicatrização da úlcera, mas ele lesa a mucosa do estômago, entendeu? Então, recomenda, né, que o paciente beba com moderação ou, né, evite o uso de bebida alcoólica. E eu coloquei aqui para vocês 3 tipos de tratamento.
Os 3 tipos de tratamento, nós temos um antiácido, né? Os antiácidos, aliviam os sintomas, facilita a cura e diminui o número de recidivas das úlceras, né? De retornos das úlceras. Então, assim, a maioria dos antiácidos pode ser adquirida até sem receita médica. Também temos medicamentos anti-ulcerosos, que as úlceras são normalmente tratadas durante 6 semanas, no mínimo, com fármacos que reduzam o meio ácido do estômago e do duodeno. E também temos outra intervenção, que é a cirurgia. Então, assim, só raramente, né, que é necessário a cirurgia para as úlceras, se tiver em conta, né, que o tratamento médico é muito eficaz. A cirurgia, gente, ela só é reservada principalmente para tratar as complicações da úlcera perpética, como uma perfuração, por exemplo, ou também, assim, digamos, uma obstrução que não responde ao tratamento farmacológico, ou também, né, que ela voltou, né, perante 2 ou mais crises significativas e que teve hemorragia. Ou também, né, quando existe a suspeita de que essa úlcera é câncer. E perante, né, o retorno frequentes e graves, né, dessa úlcera perpética. A assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem é controlar a dor do paciente, administrar a terapêutica prescrita, orientar o paciente quanto à alimentação e orientar sobre a doença e incentivar o autocuidado. O autocuidado, né? E assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.